Olá! Durante o programa de hoje vamos tratar de uma questão de saúde, mais especificamente sobre os efeitos físicos e psíquicos da abstinência nos usuários de drogas. Dependência química, da compulsão à liberdade. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o psicólogo Lourenço Leirias, que atua no SEAD, Centro de Estudos de Alcoolismo e Outras Dependências do Hospital Portugal Ramalho. Qualquer discussão sobre drogas psicoativas, inevitavelmente, desemboca na questão sobre a dúvida se uma droga em particular causa ou não dependência, e se essa dependência é física ou psicológica. Neste início de programa, vamos procurar entender os sintomas relativos à síndrome de abstinência química. Professor Leirias, o que é a síndrome da abstinência? Ok, a síndrome da abstinência, Miguel, é o seguinte: o sujeito começa a usar a droga, começa em pequenas quantidades e o organismo começa a reagir cobrando cada vez mais para ele atingir aquele estado de espírito de liberdade. Quando ele, com o tempo passa, esvaria de droga para droga, ele começa, você retira abruptamente essa droga, o organismo cobra. Aí vem, por exemplo, delírios, alucinação, certo? Quer dizer, é o organismo cobrando, porque o organismo começou a funcionar sob o efeito da droga. Quando você retira abruptamente, ele reage e vê alucinações, delírios, irritações, insônias, uma série de consequências físicas. Mas isso é específico de cada cidadão, porque o mesmo efeito de uma droga pode ser de uma forma em uma pessoa e de outra em outra. Certo. E também de droga para droga. Por exemplo, o álcool, você, para chegar a um estágio de dependência, você leva de 8 a 10 anos. A cocaína você leva 2 anos, o crack você leva talvez até um dia, meses, não é? Então, o que acontece? Dependendo do organismo, dessa relação organismo e droga, não é? E depende do grau de comprometimento, então a retirada abrupta dessa droga leva a isso que a gente chama de síndrome de abstinência. Então vamos voltar ao começo. Como é que a pessoa se vicia e por quê? Primeiro, começando na adolescência. Você tem que entender, por exemplo, a droga, para entender o que é a dependência, você tem que chegar a entender o seguinte: o sujeito, uma droga e um ambiente sociocultural. Não é? Então o que é que acontece? Na adolescência é uma fase de irreverência, uma fase de descoberta, uma fase de conhecimentos. Então ele está predisposto. Não é? E se ele não tem uma orientação adequada, ele vai se relacionar com esse grupo. O grupo que ele participa, todo adolescente é influenciado pelo grupo, se não estiver bem orientado, ele vai buscar a droga como uma forma de experimentar, de querer compreender. Se ele não tiver uma referência que possa orientá-lo, ele vai cair para a droga. E a droga é como um namoro. Quando você está apaixonado, nada tira você daquela pessoa que você está apaixonada. Quer dizer, só com o tempo é que você começa a ver que aquela pessoa não corresponde àquela coisa que você pensou anteriormente. Ou seja, a droga é mais ou menos isso. O namoro ou a paixão, a gente pode se desvencilhar. Sim. E a droga que contamina? E a droga, algumas pessoas não conseguem. A predisposição orgânica vai levá-lo cada vez mais a ficar mais dependente, E dependendo do tipo de droga, como crack, essa ox, que é muito violenta, o cara fica preso como um anzol. Professor, o senhor falou agora sobre dependência orgânica. Sim. É porque é um todo, o organismo é um todo. É uma todo. escolha que os cromossomos fazem. Como é que uma pessoa torna-se dependente? Torna-se dependente? Justamente, ele não pede, a gente não sabe que você nasce uma predisposição orgânica. Por exemplo, algumas pessoas não se dá com determinada substância, por exemplo, a penicilina, nos anos 50, quando foi descoberta, salvou milhões de pessoas. Mas havia uma minoria, um grupo pequeno de pessoas que tomavam penicilina, tinha choque anafilático. Então, o problema está da relação sujeito-droga. Não é a droga em si, é a relação sujeito-droga. Tem um componente genético nisso? Olha, existem teorias, mas não tem nada comprovado sobre isso. Assim, que você nasce já geneticamente, não tem nada.
A questão está em predisposições, não é? Existe muita teoria sobre isso, né? Muitas escolas que falam sobre isso, mas na realidade você não tem assim, geneticamente comprovado que o cara vai ficar dependente. Não existe isso. Mas existe a cultura, não é? A cultura, o ambiente, a predisposição orgânica, uma predisposição. Você nascer predisposto a alguma coisa, não obrigatoriamente não tem que se tornar dependente. Filhos de drogados provavelmente podem ser drogados também? Podem, mas por influência, pode ser não só pela influência cultural também, mas também pela predisposição que ele tem. Como é que isso acontece? 3 pessoas de uma mesma geração, do mesmo grupo. 2 tornam-se dependentes químico, o outro não. Tem que levar em consideração também o ambiente onde ele frequenta. Se ele tem a predisposição e frequenta um ambiente favorável, ele vai se tornar um dependente, né? Assim, não é obrigado a eles, porque o pai foi um dependente, ele vai se tornar obrigatoriamente dependente. Tem que ter uma história, o ambiente, o grupo que ele frequenta, a influência da propaganda, por exemplo, da bebida alcoólica, né? Você vê um exemplo, né? A mesma sociedade que estimula você a usar bebida alcoólica é a mesma que lhe pune depois. É a primeira porta? É porque é a droga mais aceita culturalmente, ela é uma droga lícita, né? Quer dizer, você influencia, a cultura também influencia, eu tenho que ser homem, eu tenho que beber, eu tenho que fumar. Batizado tem álcool, casamento tem álcool. Você não encontra um evento social que não tenha bebida alcoólica. Aí aquelas pessoas que têm a predisposição vai beber e vai ficar pedindo mais e mais e mais e mais. Entendeu como? É interessante. Às vezes você pode, uma pessoa que não tem a predisposição para se tornar um dependente, ela toma droga e para. Bom, para mim chegou. Já que tem a predisposição, não. É como ela toma, desencadeia uma vontade muito acentuada, ela toma com muita intensidade e vai tomando e tomando e não tem mais controle. Aí vem as consequências, né? Físicas e psicológicas. O senhor falou do meio ambiente, da situação cultural e da predisposição. O meio permissivo também, ele é um agravante nessa situação? Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui essa juventude culturalmente, né, desfavorável. Não tem nada, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança pública, não tem nada, veja bem. Aí descobre que a única fonte de sobrevivência é droga. Então o que acontece? O meio pode influenciar. A ausência de um Estado, você viu aí muitos exemplos, esses exemplos no Rio de Janeiro, você vê aqui em Maceió, onde é que nascem esses crimes mais violentos? Naquelas sociedades menos assistidas pelo Estado. Não tem saúde, não tem educação, segurança. A única fonte de sobrevivência é o campo da droga. E aí ele entra nessa aí, e aí a lei aí é braba, né? A lei do mais forte, pela ausência do Estado. Mas também. Grupos de pessoas também de classe média, até da classe alta, aí é outro também assunto. tem esse problema. Aí é outro assunto. Por que o jovem busca isso aí? É um complemento? Não, vejam bem. Saciar uma vontade? Você tem hoje uma sociedade de consumo, né? Eu tenho que ter e não ser. Isso influencia. Eu estou sempre insatisfeito. Eu tenho que ter. E sou cobrado por ser, não tenho que ser assim. Então, se você tem, como eu te falei, na adolescência, essa cobrança de ter, você não vive, você fica buscando, né? Buscando prazer fácil, buscando prazer de imediato, não é? E aí a droga é oferecida para você, aí você entra como curiosidade. E aí, tem a curiosidade, predisposição. Curiosidade, predisposição. O senhor falou da necessidade capitalista, a cultura. Até a política, a droga é uma questão de saúde pública, questão econômica, sociológica, antropológica, porque sempre se usou droga, desde que o homem pisou a face da terra. Agora, o senhor não falou no prazer ainda. Sim. Veja bem, por que você busca o prazer fácil? Porque você falta alguma coisa para você, uma coisa mais concreta, né? Você vê que até a educação deixa a desejar em relação hoje também ao jovem, né? A escola virou Mas não são só jovens que consomem drogas, sim, né? Adultos, médicos, juízes, sim, promotores. Mas eles iniciam geralmente na adolescência, naquela fase
de descoberta, de busca, de querer compreender as coisas. Alguns deixam, quando chega, atinge determinada faixa etária, ele vê que aquele caminho não é adequado para eles e deixa. Outros, como tem a predisposição, não consegue, continua até, como a gente chama de chegar ao fundo do poço, né? Uhum. E o elemento fuga? Fugir da realidade. Sim. A droga, veja bem, vou te dizer assim, você pode crescer fisicamente, ou seja, você tem 20 anos, 30 anos, e pode crescer proporcional, cronologicamente. Se a pessoa cresce só no mundo cronológico, mas no psicológico continua aquela pessoa insegura, né? Pessoa assustada, insegura, não tendo confiança nela, a droga é uma saída mágica para ela. O que acontece? Ela busca a droga para se sentir mais segura. Ela muda a realidade interna dela e não a realidade externa. Não é? E aí ela se sente mais segura, se sente mais corajosa e enfrenta as situações mais difíceis. Quando passa o efeito da droga, ela volta para a realidade concreta. Se sente segura, frustrada. Aí volta para a droga para se sentir aceita. Como um Popeye, por exemplo. Popeye é uma ficção, né? Um desenho, né? Então, quando ela não tem espinafre, ela perde, apanha, mas quando ela toma espinafre, torna-se forte. E aí vence o Brutus, resolve tudo, mas aquilo é um desenho. É mais ou menos a personalidade de um dependente. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Dependência química da compulsão à liberdade. Até já.